Dando continuidade à aula anterior, com respeito à programação linear, vamos reportar ainda o mesmo exercício, digamos assim, né? De maximizar essa função f de R2 em R, f de x1, x2 igual a x1 mais 3x2, tá certo? E que nós vimos que o conjunto viável, dadas as restrições que eu estou repetindo aqui embaixo, né? x1 mais x2 menor ou igual a 15, x1 menos 2x2 menor ou igual a 0, x2 menor ou igual a 9, e o x1 e o x2 maior ou igual a 0, tá certo? As restrições, deu para nós o conjunto viável x, tá certo? O que nós vamos fazer hoje é discutir justamente a questão do conjunto viável, tá certo? Então, o que o conjunto viável deve obedecer, tá certo? Ou quais são as propriedades que ele deve ter, tá? Para que a gente venha considerar a questão da existência de soluções e a unicidade de soluções, para que a solução exista, né? Possa existir com garantia e que essa solução seja única. Então, com respeito ao conjunto viável, três coisas precisam ser consideradas. Três coisas. A questão dele ser limitado ou não, certo? A questão dele ser fechado ou não. E a questão de ser convexo ou não. Então, para falar sobre fechado, limitado e convexo, nós vamos nos reportar inicialmente a reta antes de irmos direto aqui ao plano R2x1x2, onde está o nosso conjunto viável. Então, vamos nos reportar primeiro a reta para a gente ver o que é um conjunto limitado, por exemplo. Então vamos primeiro ver o que é um conjunto limitado e talvez ao mesmo tempo fechado, tá? Então, se eu tiver um intervalo, vamos colocar zero aqui, só por questão de conveniência, para saber que a reta para lá é mais, para aqui é menos, né? E que a gente está dentro do R. Então, o que é um conjunto limitado? Então, se eu pegar, vamos colocar 0, 0 mais infinito, como eu coloquei positivo, justamente para colocar aqui. Se eu colocar isso aqui, o que nós temos com respeito a esse conjunto? Ele é limitado inferiormente, tá certo? Então, ele é limitado inferiormente, quer dizer, todos os x pertencentes ao intervalo 0 mais infinito vão ter a primeira propriedade. É que o x vai ser, então, maior ou igual que zero. É a única exigência, que x seja maior ou igual que zero. Todos os valores de x à direita de zero. Tá ok? Então, ele vai ser fechado aqui, porque ele contém a fronteira no lado esquerdo. Tá certo? Então, ele é limitado inferiormente. Ou seja, não vai existir nenhum x que seja menor do que zero. Tá certo? Então, se o nosso conjunto viável para a nossa função, uma função f, ao invés de ser de R2 em R, fosse uma função de f restringido a x, de R em R, e que o nosso x seja esse conjunto aqui, ó, tá certo? Então, ele seria, a nossa função seria o objetivo de uma variável apenas, tá certo? Ela assumiria valores, tá certo? Para lá, para todo x maior ou igual que zero, tá? Então esse aqui seria o nosso conjunto viável. X à esquerda do valor zero não pertenceria ao nosso conjunto viável, tá ok? Então é limitado inferiormente, mas não é limitado superiormente, tá certo? Então x assume todos os valores para lá, tá certo? E a nossa função, por exemplo, se fosse x, para pegar linear f de x de R em R, né? Pegando f de x igual a x, tá certo? Então, é claro que x assumindo valores positivos,
indefinidamente para todo valor de x, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, ilimitado. Então nosso x é ilimitado superiormente, tá certo? E ele é limitado inferiormente. Então o que acontece? Quando a nossa função linear, se fosse aquela objetiva, f de x assumiria valores tão grandes quanto eu queira, porque f de x é justamente igual a x, tá certo? Se fosse x ao quadrado, que não fosse linear, daria uma parábola, tá certo? Então, começaria aqui, né, nossa função, e assumiria valores tão grandes quanto eu queira. Então nossa função seria ilimitada superiormente. Por quê? Porque nosso conjunto x, tá certo, é ilimitado, tá? Agora vamos modificar aqui, ó. Vamos modificar aqui, tá certo? Vamos modificar aqui e vamos colocar aqui para nós um 4 aqui. Então aqui 4, tá certo? E vamos colocar aqui fechado. Então aqui para nós agora é 4, tá certo? E aqui não é mais assim, é assim, tá certo? O que aconteceria com a nossa função se fosse f de x igual a x ou f de x igual a x ao quadrado? Vamos colocar x ao quadrado. O que aconteceria? Aqui para nós teríamos o 4, tá certo? 4. E o maior valor que ela iria assumir é do ponto 4. X igual a 4. Aqui eu vou colocar um gráfico melhor, né? Para ficar condizente. Para x igual a 4, 16, lá em cima, lá. Vamos supor que aqui seja 16. Então, 16. Para x igual a 4, x igual a 16. Então, se a minha função tivesse limitada a esse intervalo agora aqui, é um intervalo fechado. Por quê? Porque ele contém a fronteira no lado esquerdo, que é o 0. E é fechado também no lado direito, porque contém a fronteira, que é o 4. Tá certo? Então, o nosso x, como ele é fechado, tá certo? Então, ele é limitado. E essa é uma questão topológica. Um conjunto de R2 ou R3, se ele for fechado, ele vai ser limitado obrigatoriamente. Então a questão de ser fechado e ser limitado é a mesma coisa que dizer que ele é compacto. Então o compacto de Rn é somente se ele é fechado e limitado, tá certo? Então compacto, um conjunto compacto. Então a gente tem que lidar aqui na verdade com um conjunto compacto, que seja fechado, que seja limitado. Então abordando agora então dois aspectos ao mesmo tempo. Então esse conjunto aqui, ele é fechado porque contém as fronteiras, o 0 e o 4. Ele é limitado obrigatoriamente porque eu restringi não mais aos infinitos, para todo x maior ou igual que 0, e o meu x agora, então, é maior ou igual que 0, e a outra condição de que ele é menor ou igual que 4. Seria duas condições que eu teria para o meu conjunto, duas restrições. X maior ou igual que 0 e x menor ou igual que 4. Para esse problema de programação linear, por exemplo, x. E vamos esquecer essa parábola aqui, tá? Porque a gente está preocupado com função seja linear. Tá certo? Então o gráfico meu seria assim, né? Aqui teria o 4, aqui também teria o 4, tá certo? E o gráfico para nós seria assim. Isso aqui é f de x igual a x. Tá certo? O gráfico passa por origem porque é uma transformação linear. Então, para cá não nos interessa mais, tá certo? E nem para cá. Por quê? Para cá está fora do meu conjunto viável. Valores para cá também. Meu conjunto viável é esse aqui, ó. Tá certo? Só para fazer uma analogia. Então, ele é fechado e é limitado. Tá certo? E na reta, ser fechado e limitado também é convexo. Porque aqui na reta não interessa a questão de convexidade. Tá? A questão da convexidade a gente só vai ver em R2 para cima, R2 e R3. Então, se eu colocar agora aqui, ó, e colocar aqui, assim, ó, o que eu vou ter agora? O que eu vou ter agora aqui? O que eu vou ter agora aqui? Aqui, e aqui uma bolinha aberta aqui. Por quê? Porque o meu x está dizendo agora que tira o igual e vamos tirar o igual. O meu x tem que ser maior ou igual que 0, então ele contém
o x meu contém o ponto de fronteira à esquerda, mas não contém o ponto de fronteira à direita, que seria 4. Tá certo? Então aqui o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Tá certo? Então esse meu conjunto não é nem fechado e nem aberto. Tá certo? Porque para ser fechado, ele tem que ser fechado dos dois lados. Para ser aberto, ele teria que ser aberto dos dois lados aqui, ó. Então esse aqui é o aberto. O conjunto aberto de R é o intervalo aberto de R. O conjunto fechado de R é o intervalo fechado de R. Então, não estamos nessa situação, estamos nessa situação aqui. Tá certo? Então o que eu poderia dizer para mim? Que não existiria o máximo da função. O máximo da função seria em 4. Mas ela não assume, ela assume valores tão perto de 4 quanto eu queira. Tá? Mas o máximo dela não existiria. Por quê? Porque é um intervalo aberto. Então o meu conjunto não pode ser aberto, ele tem que ser fechado. Tá certo? Tanto aqui como lá. E ser limitado, ele é limitado também. Porque o intervalo, seja aberto ou fechado, à esquerda ou à direita, ou seja fechado nos dois extremos, ou aberto nos dois extremos, assim ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ele é um fechado, esse aqui é um aberto, tá certo? Esse aqui não é aberto nem fechado, mas eles são o quê? Limitados, porque não existe valores maior do que 4, tá certo? X que satisfaça valores maiores do que 4 não interessa para nós. Nossa função está restrita ao nosso x, que é esse aqui. Tá? Então, valores da esquerda também, então não. Então ele é limitado. Tá certo? Então, como ele é fechado ou aberto e fechado, tá certo? Ele vai ser limitado. Tá? Isso aqui é para R. Vamos apagar aqui. Então, está entendida essa parte de fechado e limitado? Pelo menos no que diz respeito à reta. Então, novamente, um conjunto fechado ou aberto, da reta é o intervalo fechado ou aberto da reta, é o intervalo. Tá? Se ele for aberto, tá? Ele vai ser limitado, tá? Mas não vai conter fronteira. Se ele for fechado, ele vai ser limitado e vai conter a fronteira. Então ele vai ser fechado e limitado. Tá ok? E daí vai ter a condição, a garantia, se ele for fechado nos dois lados, o máximo vai ser em x igual a 4, que para a nossa função f(x) igual a x vai ser 4. Vai ser assumir um valor máximo no ponto 4, que é 4, e o mínimo dela no ponto 0, para x igual a 0, que é 0. Tá certo? Ela vai ter o máximo e o mínimo. Tá ok? Então, por que é importante isso aí? Ser fechado e limitado, por enquanto. Vamos deixar a parte de convexos para depois. Então, agora nós vamos reportar ao nosso conjunto X, que está em R2, que é o conjunto viável por conjunto de restrições da nossa função f, que está aqui. Essa que nós queremos, que nós maximizamos, né? Achamos o máximo dela, que foi obtida no ponto A6, 3, máximo de f igual a 33. Calculado nesse ponto, x1 é 6 mais 3 vezes 9, 33. E o mínimo é 0 aqui. Então ela tem um ponto de mínimo, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. A gente viu que o gráfico dessa função é um plano, né? Assim, ó, que está assim. E que está assumindo valores nesse sentido. E que essas retas que estão aqui são as retas de nível do plano, todas elas paralelas. Todas elas projetadas no plano, tá certo? Uma delas que está aqui justamente a intersecção do plano alfa com o plano R2, X1, X2, me deu essa reta que está aqui. Que foi a nossa reta de partida para determinar o crescimento da função, que é para lá, então. Então, seguindo aqui os vértices, repetindo, aqui, né? Nossa função está aqui. x1 mais 3x2 igual a 0. É a intersecção do plano definida pela função, que é o gráfico da função, que é esse plano aqui,
interceptando com o plano aqui x1, x2, que deu para nós essa reta que está aqui, tá? A partir dela, as demais retas que estão no plano alfa e que projetada, tá certo? Aqui, bem nesse ponto aqui, nós temos uma altura que é 25, que é f de 10, 5. 10 mais 3 vezes 5 dá 15, mais 10 dá 25. Então aqui dá 25. Aqui já aumenta para 27, porque aqui é 0,9. 0 mais 3 é 9 dá 27. Então aqui eu tenho uma cota 27, tá certo? E aqui tem uma reta aqui do plano, que projetada ali é aquela reta que está ali. Então todas essas retas foram obtidas seguindo essa direção, paralela à direção dessa reta, que é, vamos chamar de reta suporte do problema, tá? Passando por aqui deu 25. Aqui encontrei outro vértice, calculei naquele vértice, deu 27. E no último vértice do meu conjunto viável, depois nós vamos ver, porque ele é convexo, ele teve aquele último vértice que está ali, foi uma ponta, um único. Ali. Calculado aqui deu 33, a maior cota é 33. Então nosso máximo aqui é 33. Vamos ver agora então aqui a questão dele ser limitado e ser fechado. Para quê? Para que a gente tenha a garantia de que exista o máximo, que foi 33, e para que exista o mínimo, que é 0. Tá certo? Então, para esse nosso problema que nós temos aqui, tá? Em que nós temos nosso conjunto X, que é fechado, limitado, né? Nós obtivemos um ponto de máximo, aqui nesse ponto, máximo de f igual a 33. E o mínimo aqui, que é 0, tá certo? O sentido nossa, da função nossa é para lá, né? E a gente foi percorrendo valores, buscando valores para a função f, justamente nos vértices do conjunto viável, com retas paralelas. Essas retas paralelas, lembrando, são as projeções das curvas de nível, que são retas lá no plano do gráfico da função, projetadas aqui nesse plano R2, X1, X2. Então aqui deu 25, porque aqui é 10 e 5. 10 mais 3 e 5 dá 15, mais 10, 25. Tá? Então aqui tem 25. E aqui tem uma reta aqui, projetada que está aqui. Prosseguindo, o outro ponto que nós encontramos, no ponto 0,9. 0 mais 3 é 9 dá 27. Então nesse ponto aqui, a função f assume o valor 27, que é maior do que esse aqui, que é 25 nesse ponto. E prosseguindo, o último vértice que nós encontramos, porque ele é limitado. Como ele é limitado, a gente encontrou o último vértice. Essa que é a garantia de ser limitado, tá certo? E ser fechado, porque as nossas restrições aqui são do tipo menor ou igual. As nossas restrições aqui são do tipo menor ou igual, tá certo? Menor ou igual, aqui. Aqui também, maior ou igual, né? Maior ou igual. Todas as restrições, essa aqui é do tipo maior ou igual para lá, tá certo? Então, como temos desigualdades, tá certo? E a gente está resolvendo graficamente, todas as restrições aqui, ó, maior ou igual. Então não existiria possibilidade, mesmo que ele seja limitado, se eu tivesse uma restrição, essa restrição x2 menor do que 9, tá certo? Embora ele fosse limitado, aqui nós teríamos um buraco aqui, ó, tá certo? Onde o ponto que deveria ser de máximo não satisfaria o problema. Eu nunca chegaria. O valor mais próximo dele seria, como aqui é 33, 32,999999, tanto quanto eu queira, tá certo? Mas pelo algoritmo, algoritmo simplex, né? Nosso problema não encontraria o máximo, porque lá a gente transformando as desigualdades em igualdades e olhando para elas, né? Essa restrição aqui, ó, diria para nós que esse ponto que está aqui não faz parte do conjunto viável. Esses pontos da reta aqui não fariam parte do conjunto viável, tá certo? Aquela questão do conjunto aberto. Esse aqui seria aberto nessa parte aqui, ó, tá certo? Então, obviamente que esse ponto aqui não estaria no conjunto X, esse ponto. Então eu não poderia dizer que o meu máximo da função é 33, porque ele está fora do conjunto viável.
Então, tá certo? Então, vamos colocar de volta ele para cá e deixar como está. Porque ele provém de desigualdade do tipo menor ou igual que 9, aqui maior ou igual, então a intersecção dá um ponto A, que está dentro do conjunto viável, que está na fronteira e é um vértice. Tá? Então, agora eu fiz aqui um desenho para a gente ver a questão do limitado ser fechado. Qual a importância que isso tem? Limitado, fechado. A gente já viu ali até. Como ele, se fosse, não fosse fechado, se ele não fosse fechado, certo? Que essa parte, essa linha aqui fosse tracejada, que valores que estão em cima da linha não iriam satisfazer o problema de programação linear restrita, essa aqui, restrita ao conjunto X para nós, tá certo? Existiria aqui, ao invés de ser uma bolinha fechada, seria uma bolinha aberta. É aquela questão do intervalo aberto, seria um aberto à direita, digamos assim, porque ele está indo para lá, tá certo? Então, limitado, por que é importante? Vamos ver isso aqui, ó. Olha, aqui está um belo exemplo de que o conjunto X para nós, ele é limitado. Ele é limitado? Não, né? Não, ele não é limitado. Embora ele seja limitado para cá, existiria o mínimo da função, tá? Porque aqui as restrições são de maior igual e aqui de maior igual para lá. Então aqui tem uma fronteira, tá certo? A intersecção das fronteiras seria um ponto que está na fronteira, digamos, um intervalo aberto à esquerda, digamos, quando a gente está olhando para cá, nesse sentido, tá? Então existiria o mínimo da função, mas não existiria o máximo da função. Por quê? Porque a nossa função, lembrando, ela tem esse crescimento que está aqui. Eu copiei isso aqui daqui para cá, para ver que o nosso crescimento da nossa função é para lá, tá certo? Então, se eu percorresse aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, eu ia buscar um outro vértice, que seria o meu ponto M, tá certo? Eu ia calcular nesse ponto M um valor da função. Tudo bem, seria maior do que esse daqui ainda, tá? Porque isso aqui é um vértice definido pelas restrições, tá? Então, outro vértice que eu encontraria é esse aqui. Mas ele está ilimitado naquela direção lá. Então eu iria buscar outro vértice, eu não ia conseguir. Então eu ia sempre conseguir pontos aqui, ó, até mesmo na fronteira, em que o valor aqui dá 1, aqui dá maior, 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 aqui dá um outro maior aqui, ó, tá certo? E assim por diante para lá. Então, a minha F tem esse crescimento para lá, tá certo? Para lá não, digamos, crescimento para cá, né? Para cá. E que, embora eu esteja procurando o máximo da função para cá, evidentemente isso aqui é infinito, né? Infinito. Então eu ia assumir valores tão grandes para a minha função f de x1 mais 3x2, nesse sentido, quanto eu queira. Se eu assumo valores tão grandes quanto eu quero para a função f, ela não tem valor máximo. Então o ótimo dela seria resolver nosso problema, né? Buscar ótimo. Esse problema não teria solução. Então, por quê? Ele é ilimitado. Tá certo? Tá? Então ele é limitado. Então o problema de programação linear, para termos uma garantia, uma primeira garantia de que exista solução, não estou falando da solução única, de que exista, ele tem que ser limitado. A única maneira de delimitar esse conjunto é que se eu tivesse mais uma restrição para cá e mais uma restrição para cá do tipo menor igual, Então aqui estaria o outro vértice, né? Que seria mais um outro vértice está aqui, outro vértice está aqui. É claro, como eu estou percorrendo para cá, o maior valor seria aqui, depois calcularia nesse ponto que está aqui, depois calcularia nesse ponto que está aqui, e depois naquele ponto ali. E o último ponto que daria seria o máximo da função ali, porque ele é limitado. E como todas as restrições eu colocaria como menor ou igual, tá certo? Ele seria fechado e também limitado. Então se ele for limitado, tá certo? E as restrições forem do tipo tudo menor ou igual, restrições do tipo menor ou igual, com certeza daí ele vai conter a fronteira, tá certo? E daí vai estar dentro daquele caso que está lá, em que a gente conseguiu o máximo da função.
Se for do jeito que estava anteriormente, ele não vai ter máximo, vai ter só ponto de mínimo, tá certo? Para a existência de soluções, a gente viu que o conjunto tem que ser limitado, tá? Para que a função seja limitada na direção do crescimento, né? Para buscar o máximo, ou se não, para que ela seja limitada também na direção de decrescimento, se eu estiver procurando o mínimo, tá certo? E a outra condição agora, quanto ao conjunto C convexo. Então, o nosso problema tem solução porque ele é limitado. Olha só, coloquei outro sistema aqui. Uma restrição do tipo menor ou igual. Essa restrição que nós já temos aqui, x1, x2 maior ou igual que zero, tá certo? Uma restrição, essa que está aqui, que nós já tínhamos anteriormente, que se não existisse essa restrição aqui e essa aqui, que eu coloquei agora, seria ilimitado para lá, tá certo? Mas como eu coloquei essa restrição aqui do tipo menor ou igual para cá, e aqui menor ou igual para cá, maior ou igual para cá, o nosso conjunto viável ficou esse conjunto aqui x, da forma como está. Então, a questão de ser convexo, o que é um conjunto convexo? Um exemplo em R3, se estiver em R3, qualquer conjunto que seja dessa forma aqui, ó, qualquer que seja esse conjunto da forma assim, ó, tá certo? É um conjunto convexo, tá certo? Pode notar, tá certo? Não tem torno. Se eu colocar um outro conjunto que seja assim, ó, assim, tá certo? Ele não é convexo, tá certo? Por quê? Dados um ponto que está aqui, ó, e um ponto que está aqui, A e B, tá certo? Dado um ponto que está aqui e um ponto que está aqui, para ser convexo, a definição de convexo, dado o ponto A e o ponto B, tá certo? Existe o segmento de reta AB, segmento de reta AB, que está inteiramente contido dentro do meu conjunto X, tá certo? Por isso que ele é convexo. Aqui, eu peguei justamente esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui para mostrar para vocês que o segmento de reta AB não está inteiramente contido dentro do conjunto X meu. Então, portanto, aqui é convexo, convexo. Esse aqui não é convexo, não convexo. Tá certo? Pela definição. Então, o conjunto é convexo em R2, por exemplo, se dado dois pontos quaisquer A e B, o segmento de reta que une A e B está inteiramente contido em X. Então, um exemplo de não ser convexo é justamente esse aqui. Por quê? Ali era para qualquer A e B. Então, aqui tem que mostrar que existe um A e B, tá certo? Uma linha e um B', tá certo? De tal maneira que o conjunto, o segmento de reta A', B' não está inteiramente contido, olha só. Uma parte dele está aqui fora, ó. Então ele não é convexo. Então esse aqui é um exemplo desse aqui, né? Que poderia ser assim também. Assim, 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 assim e assim. Ele não seria convexo, porque eu pegaria esse ponto que está aqui, esse ponto que está aqui, e o segmento de reta que une esses dois pontos não está contido dentro do meu conjunto X. Também não é convexo. Então aqui não é convexo. Por quê? Pega um ponto que está aqui, um ponto que está aqui e um ponto que está aqui, o segmento de reta que une esses dois pontos não está dentro aqui do conjunto X. Então ele não é convexo. Como ele não é convexo, aí que vem, não é garantida o quê? A solução única. Tá certo? A solução existe. Por quê? Olha só. Mesmo não sendo convexo, soluções ótimas existem. Tá certo? Uma delas, para x igual a 0, 0, dá 0. Eu ia buscar nesse ponto N, tá aqui, tá certo? Uma solução melhor. Tá? Eu esqueci de desenhar a reta aqui. Mas teria que ter desenhado uma reta aqui, auxiliar, né? Mostrando que eu tenho uma outra possibilidade de encontrar aqui. Chegaria ao ponto S, que está aqui embaixo, ó. Acharia uma solução melhor da que eu tinha aqui em N. Eu ia encontrar um outro vértice aqui, ó, M, ali, outra solução. Só que eu ia chegando paralelo, e por coincidência das minhas restrições, tá certo? Tá certo? E por causa dessa restrição e dessa restrição aqui, a intersecção desse ponto e esse ponto aqui ficaram alinhados
esses dois pontos aqui ficaram na mesma reta, tá certo? Que é uma reta projeção do plano, definindo aquela função lá, né? Projetado no plano reto. Então o que acontece? Que paralelo. Então, o que acontece? Esses pontos que estão aqui, ó, tá certo? Tem, por exemplo, f igual f de x1, x2, igual, vamos colocar para o nosso problema que está aqui, igual a 37, tá certo? Igual a 37, tá certo? Todos esses pontos que estão aqui também tem. Esse ponto aqui também tá aqui, o f, calculado, vamos colocar assim no ponto R, tá certo? Ele vai ter uma coordenada deles ali, tá certo? Essa coordenada e essa coordenada. Vai dar 37 também. Aqui também, calculado nesse ponto, dá 33 também. F nesse ponto aqui dá 33 também. Então o que eu teria? Duas soluções viáveis, né? Então dentro do meu, na fronteira, tá certo? Cujo valor calculado nesses dois pontos dá 37. Então aqui existiria para mim duas soluções. Duas soluções. F máximo, vou colocar máximo, Z máximo, né? Z para nós, F de Z igual a Z. Aqui é Z, né? Z máximo para nós seria 37 para o nosso problema que está lá, tá certo? E os dois pontos de máximo seria o Q e o R. Então, Q e R, né? Pontos de ótimo, né? De máximo, né? Máximo. E é igual, né? Máximo. F de x1, x2 igual a 37. Tá certo? Calculada nesse ponto Q e no ponto R. Tá certo? Olha, obviamente que essas soluções que estão aqui, tá certo? Elas... Agora a gente já pode apagar isso aqui, ó. Porque a gente não tem mais preocupação, porque acho que nenhuma videoaula vai necessitar desse gráfico que está aqui. Só vou mostrar uma coisa aqui, que é muito interessante saber. Muito interessante saber. É que esse ponto que está aqui, ó, esse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui U é uma combinação, é um alfa que multiplica o ponto Q, né? Ponto Q, mais um beta que multiplica o ponto R. Tá certo? Eles vão ter coordenadas lá, tá certo? Então aqui o U é uma combinação linear de alfa, de Q e de R. Vamos colocar aqui, vamos colocar em forma de vetor aqui, pode colocar em forma de vetor, tá? Aqui vai ter um vetorzinho saindo da origem, aqui vai ter um vetorzinho saindo da origem. Então, se eu calcular F de U, vou colocar assim vetor, tá? Vetor, não tem problema nenhum, duas coordenadas, vetor, porque tem um segmento da reta. Vai ser F daquilo ali, como é linear, vai ser alfa F de Q mais beta F de R. R, para não confundir com R de reais, vetor aqui. Tá? Então o que está dizendo? É que a gente já sabe que uma combinação linear, F aplicada a uma combinação linear, ela se transforma numa combinação linear. Então todos esses pontos que estão aqui, tá certo? Nessa reta aqui nessa reta, agora aqui em cima aqui, vão ser do tipo alfa F de Q, tá certo? Mais beta F de R, tá certo? Calculados dessa forma, tá certo? Então todos os pontos que estão aqui são combinações lineares, tá certo? Desse aqui. Na verdade eu poderia dizer o seguinte, que todos os pontos que estão aqui, ó, todos os pontos que estão aqui são da forma T que multiplica Q mais 1 menos T que multiplica R. Todos esses pontos que estão aqui nessa reta, vamos chamar essa reta aqui de M, uma reta M. Ela vai ser de todos os pontos que estão dessa forma aqui. Quando T é igual a 0, quando T é igual a 1, tá certo? Quando T é igual a 0, tá? Eu vou botar aqui
vou percorrendo para cá. Quando t igual a 1, eu vou estar aqui, tá certo? Só para exemplificar. E se eu aplicar f aplicado isso aqui, vai ser t é uma combinação linear, combinação convexa, chama-se combinação convexa. Combinação convexa. Tá certo? Combinação convexa. Então, se o meu conjunto, em vez de ser fechado assim, seria fechado assim, tá certo? Ele teria infinitas soluções, tá certo? Se o meu conjunto não fosse, se o meu conjunto fosse convexo, que não tivesse essa parte aqui, mas que tivesse essa parte aqui, ó, que eu não tivesse mais isso aqui, ó, tá certo? Mais isso aqui. E que a minha outra restrição, em vez de ser duas aqui, tivesse outra restrição e que fosse para cá, tá certo? Assim, do tipo menor ou igual para cá, tá certo? O meu conjunto x seria tudo isso aqui, em verde. Tudo em verde aqui, tá certo? Daí sim é que eu estou querendo dizer, que além desse ponto aqui sem solução, e esse ponto sem solução, todos os pontos que estão nessa reta sem solução. Então daí eu teria o quê? Aqui nesse caso aqui, infinitas soluções do problema, ok? Então ele é convexo, tudo bem, mas existe a solução? Existe, tá? Mas nesse caso convexo também ele não garante a unicidade, tá certo? Ser convexo também não garante a unicidade, né? Ser convexo é uma condição necessária para que tenha uma condição necessária para que possa haver a solução única, tá certo? Ser convexo, mas não é suficiente, porque aqui eu tenho um conjunto que é convexo, mas a minha função cresce nesse sentido, e essa restrição justamente é uma cópia daquela ali. Seria uma x1 mais 3x2 colocada aqui no conjunto das restrições. Aqui é a minha função objetivo. Aqui embaixo teria uma restrição me dizendo o seguinte: x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual que algum valor, tá certo? Restringindo aqui, daria um ponto viável. Então, além desse ponto ser um ponto de solução ótima, esse aqui seria um ponto de solução ótima. Agora meu conjunto viável contém essa fronteira que está aqui, e eu teria infinitas soluções. Não só duas, como seria aqui e aqui, quando ele não era convexo. Tá certo? É claro que se eu estivesse nessa situação aqui, ó, tá? Com infinitas soluções, tá certo? Justamente porque eu tenho um ponto Q e um ponto R, que o segmento de reta que une eles, definido pela essa restrição que está aqui, é paralela a essa reta x1 menos 3x2 igual a zero, que é a nossa reta de intersecção do plano alfa com o plano x1, x2, tá certo? Então, o que acontece? Esses pontos que estão aqui também, a gente viu, esse aqui tem cota 37, então está aqui, 37, né? Esse aqui também tem cota 37, todos os demais têm cota 37, projetado aqui na reta aqui, tá? Então, o que eu diria? Que seria muito óbvio daí saber que isso aqui teria que ser uma restrição igual à restrição da expressão da função objetivo, x1 mais 3x2 e menor ou igual que o 37 que está aqui, ó, que esse suposto máximo por nosso exemplo modificado aqui, 37. Então, aqui eu teria, aqui como restrição, um x1 mais 3x2 menor ou igual que 37, tá certo? Isso aqui, independente já agora mais disso aqui, isso aqui já não teria tanta importância para saber o máximo. Por quê? Porque a própria restrição, que é uma cópia, isso aqui é o f de x1, x2. Por isso que eu já coloquei menor ou igual que 37 ali, tá certo? Está me dizendo que
que a minha função é limitada, tá certo? Superiormente, limitada nessa direção aqui, ó, limitada superiormente, dentro do conjunto viável. Não vai passar dessa fronteira aqui. E todos os pontos que estão nessa reta aqui, ó, independente de estar fora ou dentro do conjunto viável, todos os pontos que estão nessa reta aqui estão à altura de 37. Então, a minha função não vai passar de 37. Então, ela é limitada. Então, significa, claro, que já está garantido daí, se eu tivesse uma restrição cuja expressão é igualzinha à expressão da função objetivo, meu problema de achar o máximo da função já estaria resolvido, porque o máximo da função já estaria dado, que é 37. Então o máximo, obviamente, de f é igual a 37. A única coisa que eu teria que buscar é os pontos de máximo dessa função, que eu iria encontrar no ponto Q e no ponto R, tá certo? E obviamente que se eu quisesse uma solução alternativa, eu poderia pegar um ponto que está no meio para satisfazer o meu problema de engenharia. O ponto médio entre Q e R, tá certo? Ou um outro qualquer, tá certo? Satisfazendo lá uma restrição, uma condição sine qua non lá, sem a qual talvez o problema não pudesse ter utilidade, tá certo? Então, sempre que você tiver uma restrição que é igual à função objetivo, o máximo, no caso que a gente está procurando, já está garantido, a função é limitada.